Tudo começou com um comentário. Perdido entre milhares de visualizações, curtidas e mensagens vazias, havia uma única linha de texto que o fez parar. Não assista às 3 horas. É sério. O perfil que escreveu não tinha foto, nome, nem histórico. Como um fantasma digital. Para qualquer outra pessoa, isso passaria despercebido, mas não para ele. Eric vivia de explorar os cantos escuros da internet. Seu canal no YouTube, com quase 200 mil inscritos, era conhecido por mergulhar em lendas urbanas digitais, vídeos misteriosos da Deep Web e arquivos considerados amaldiçoados. Ele já tinha visto de tudo, creepypastas, vídeos codificados, até mesmo transmissões ao vivo que prometiam mostrar o outro lado. Mas aquela frase ativou algo que ele não sentia há tempos, e medo genuíno. Passou o dia inteiro obcecado pelo tal comentário. Entrou em fóruns antigos, grupos ocultos do Telegram, vasculhou o cache do perfil anônimo. Nada. Até que, ao revisar os comentários de um vídeo antigo seu, um especial sobre os vídeos proibidos do YouTube, lá estava novamente o mesmo comentário, idêntico, postado semanas antes, por outro perfil com o mesmo nome, não assista às 3 horas. É sério. Só que agora havia um link. Ele hesitou por alguns segundos. Não era um link comum. Era um endereço obscuro, com caracteres quebrados, como se tivesse sido criptografado por algum código esquecido. O navegador travou ao tentar abrir. O antivírus piscou em vermelho. Mas para Eric, aquilo era como um convite. A adrenalina de descobrir algo que ninguém teve coragem de mostrar. Era isso que seu público queria. E talvez, o que ele mesmo sempre procurou. Fechou a aba. Olhou para o relógio. 2 horas e 51, era agora ou nunca. 2 horas e 59, o silêncio era tão espesso que parecia ter peso. Eric apagou todas as luzes do quarto e deixou apenas a tela do notebook iluminando seu rosto. Um suor frio escorria pela nuca enquanto ele digitava novamente o link misterioso. Dessa vez, o antivírus não reagiu. Nenhuma mensagem de erro, nenhum alerta. A tela ficou preta por alguns segundos, longo o suficiente para que ele pensasse que nada aconteceria. E então, finalmente, algo carregou. Um player antigo, com interface desatualizada, apareceu no centro da tela. Nenhum botão de pause, nenhuma barra de progresso. Apenas o título do vídeo, em letras vermelhas tremulantes, "Você não deveria estar aqui." Ele engoliu seco. Estava ao vivo? Pré-gravado? Era impossível saber. O cursor sequer reagia ao tentar sair da aba. O botão de fechar tinha sumido. Eric, já acostumado com vídeos obscuros e arquivos corrompidos, tentou abrir o gerenciador de tarefas para encerrar o processo, mas o sistema travou. A câmera frontal do notebook acendeu sozinha, como se estivesse sendo usada, mas nenhum software de gravação estava aberto. Por reflexo, ele cobriu com a mão. Foi nesse momento que o vídeo começou. Primeiro, um som grave, quase inaudível, vibrou os alto-falantes. Depois, imagens borradas começaram a surgir, um quarto escuro, semelhante ao dele, mas com uma diferença, e havia uma sombra no canto da tela. Uma figura imóvel, como uma pessoa observando. Sem rosto. Sem contorno. Apenas presença. Eric sentiu o peito apertar. As imagens pareciam não ter lógica, como se fossem flashes de uma memória que não era dele. Ao fundo, sussurros em uma língua que ele não reconhecia. Palavras antigas, guturais, carregadas de dor. E então, a sombra lentamente se virou, como se olhasse direto para ele. A figura se moveu. Não com o andar comum de alguém se aproximando, mas com uma fluidez impossível, como se cada quadro do vídeo tivesse sido cortado e remontado em velocidades irregulares. Um glip vivo. A sombra parecia saltar milímetros à frente a cada piscada de Eric. Ele sabia que não deveria continuar assistindo, mas não conseguia tirar os olhos da tela. Seus dedos tremiam, mas permaneciam imóveis sobre o teclado. A presença do vídeo transbordava o digital. O ar em seu quarto parecia mais denso. O som dos sussurros ficou mais alto, agora em estéreo,
como se alguém estivesse sussurrando diretamente em seus ouvidos palavras que pareciam escorrer por dentro do crânio, mexendo com partes do cérebro que ele nem sabia que existiam. Na tela, a sombra se aproximou da câmera. E ela sorriu. Ou pelo menos foi isso que Eric entendeu. A figura não tinha boca, nem olhos. Mas houve uma mudança no contorno, um movimento disforme que dava a impressão de que estava ciente. Consciente de que era observada. Ou pior, de que estava observando. E foi aí que aconteceu. Do nada, um grito. Não como os usados em vídeos de terror para assustar, mas um grito humano, primal, rasgado, desesperador. Alto demais. Agudo demais. O som atravessou os fones e fez Eric arrancá-los em choque. Ao mesmo tempo, a tela do notebook brilhou em branco e depois rachou com um estalo seco, uma linha de trinca que se abriu sozinha no canto, como se algo por dentro tivesse tentado sair. Eric caiu da cadeira, ofegante. Quando voltou os olhos para a tela, o vídeo ainda estava lá. E a figura, agora, parecia estar dentro do quarto mostrado, e mais havia algo estranho. Um detalhe sutil. O ambiente na tela era idêntico ao dele. Mesmo ângulo. Mesmo abajur. Mesmo pôster na parede. A diferença? A sombra estava atrás da cadeira. Eric congelou. O som do grito ainda ecoava na sua mente como se tivesse se impregnado nos ossos. Ele se virou devagar, quase sem respirar, para checar atrás da cadeira. Nada. O quarto estava vazio, silencioso, como se zombasse do pânico que o consumia. Mas havia algo errado. A atmosfera tinha mudado. O ar parecia mais gelado, denso, carregado de uma eletricidade invisível. Ao olhar novamente para a tela rachada do notebook, percebeu que o vídeo não havia parado. Ele continuava rodando, e agora mostrava a porta do quarto sendo lentamente aberta. Assustado, ele girou o rosto para a própria porta. Estava fechada. Mais segundos depois, sem que ninguém a tocasse, a maçaneta girou. Um estalo seco. A porta rangeu e abriu lentamente, revelando o corredor escuro da casa. Nenhum som. Nenhuma presença visível. Só o silêncio, quebrado por um leve sussurro vindo do notebook, e você me viu. A frase repetia, em loop, como um mantra. As luzes piscaram. O monitor desligou. Quando ligou novamente, estava na área de trabalho, mas agora com um novo arquivo de vídeo salvo automaticamente, repita. Eric tentou deletá-lo. Clicou com o botão direito, excluiu, esvaziou a lixeira. Um alívio passageiro. Menos de 5 segundos depois, o arquivo reapareceu. Com um nome diferente, por que você não parou? Tentou desligar o computador, mas ele reiniciava sozinho. A mesma tela do vídeo retornava. Em todos os dispositivos. Seu celular vibrou. Uma nova notificação do mesmo vídeo, agora enviado por Bluetooth de um remetente desconhecido. Mas o ápice veio à noite, quando entrou no banheiro para lavar o rosto. Ao levantar a cabeça e encarar o espelho, viu seu reflexo piscando com delay, se por um breve segundo, seu reflexo sorriu, mas ele não. Eric não conseguia mais dormir. Toda vez que fechava os olhos, ouvia a mesma frase repetida em uma língua distorcida, como se algo tentasse reprogramar sua mente através dos sonhos. Seus olhos estavam fundos, as olheiras escuras, a respiração curta. Já fazia 3 dias desde o primeiro contato com o vídeo e ele já não reconhecia a própria casa. As lâmpadas piscavam sempre às 3 horas. A televisão ligava sozinha, mesmo desconectada. E sempre com a mesma imagem, da sombra parada em frente a uma câmera. Sempre mais próxima. Como se estivesse vindo em sua direção, um frame por noite. Desesperado por respostas, ele voltou aos fóruns obscuros de onde começou sua busca. Vasculhou arquivos antigos, buscou por palavras-chave do vídeo, que agora parecia replicado por todos os cantos da internet. Mas não como um conteúdo viral comum, era como se o vídeo infectasse tudo o que tocasse. Comentários apareciam em vídeos aleatórios com a mesma frase, você me viu.
Usuários relatavam pesadelos, sons estranhos e até desaparecimentos. Um perfil anônimo contatou via Tor, dizendo apenas: "Você está na etapa 3. Ou você compartilha ou você some." Eric entendeu. Aquilo era um ritual. Um tipo de maldição digital projetada para se espalhar, não por código, mas por atenção. Por visualização. O Ovidio era uma entidade. Um parasita. E ele, agora, era apenas mais um elo da corrente. A única forma de sobreviver seria continuar o ciclo. Fazer outro alguém assistir. Passar adiante. Sem mais opções, Eric ligou a câmera. Gravou um vídeo. Contou sua história. Mas não como um aviso desesperado. Ele estruturou tudo como mais um conteúdo do canal, misterioso, curioso, como se fosse apenas mais uma lenda urbana. Ao final, deixou o link. E com um sussurro quase inaudível, murmurou: "Assista às 3 horas. É sério." Subiu o vídeo no canal. Em menos de uma hora, 18.000 visualizações. E subindo. Mas no fundo, ele sabia que nenhum número salvaria sua alma. Apenas adiaria o inevitável. O vídeo publicado por Eric se tornou um fenômeno. Milhares assistiram, intrigados com a narrativa. Alguns deixavam comentários dizendo que era apenas atuação genial. Outros afirmavam ter ouvido vozes depois de assistir. Mas havia um padrão, e todos os que viam até o fim relatavam o mesmo pesadelo. Um quarto escuro. Uma cadeira vazia. E a sombra. Sempre observando. A tela, sutilmente, começava a distorcer. Rostos apareciam nos reflexos. Ruídos indecifráveis surgiam nos momentos de silêncio. Algo estava errado, mas ninguém sabia exatamente o que. Até que Eric desapareceu. O canal parou de ser atualizado. Nenhuma notícia, nenhuma nota, nenhum sinal. Apenas o último vídeo continuava ativo, acumulando visualizações a cada minuto. Algumas pessoas começaram a perceber um detalhe perturbador: a sombra no vídeo parecia mudar de posição conforme o tempo passava. Uma comparação entre as visualizações mostrava ângulos diferentes, posições alteradas, como se o vídeo estivesse evoluindo em tempo real. E então, um novo arquivo apareceu no canal. Sem título. Sem miniatura. Apenas subiu sozinho, durante a madrugada. Era este vídeo. O mesmo que você está assistindo agora. A imagem está estável, mas algo em você já percebeu. O som de fundo não é normal. A câmera parece capturar mais do que devia. O reflexo na tela não é exatamente igual ao seu. Você já sente aquela sensação de estar sendo observado? Não é só sensação. Porque agora a entidade sabe que você a viu. Ela atravessou os olhos de Eric para chegar até aqui. E agora atravessa os seus. O ritual precisa continuar. Você foi avisado: não assista às 3 horas. Mas é tarde demais. A maldição foi passada. O vídeo nunca acaba. Ele apenas muda de forma. De tela. De vítima. E agora, a próxima sombra no fundo da sua casa já está se aproximando. Você viu. E agora, ela também vê você.